Empreenda mais. Oferecimento. Hospital Igesp, medicina de ponta, agora também na Baixada Santista. E Ozan, em respeito a você. Hoje converso com a Alexandre Vieira, que é mantenedora aqui do Colégio Jean Piaget, onde está acontecendo a apresentação dos projetos, tanto do ensino fundamental, semana que vem é do ensino infantil. E aí, mais para frente, terá o PIC, que é o Projeto de Iniciação Científica, que é como se fosse o TCC da faculdade. Eu sempre falo, quem acompanha, que os alunos que ingressam na faculdade, eles não vão nunca sentir essa dificuldade, porque já desde cedo vocês já têm essa preocupação. E o que acontece hoje é um exemplo de tudo que engloba a nossa vida, no sentido de preocupação com o meio ambiente, de pertencimento com a história, saber de onde viemos, com quem convivemos, inclusive com os insetos, enfim, da onde surge tudo, o que precisa uma planta para viver, o que precisa uma sociedade para sobreviver. E isso é um exemplo para nossa vida. E é um exemplo de empreendedorismo. Eu estava conversando com o professor Orlando, e vocês vão ver a minha conversa com ele também, como esses processos eles são incluídos de uma forma que depois vira orgânico na hora da pessoa ter uma visão empreendedora, não só para os negócios, mas para a vida, né? Sim. Então, na verdade, o que a gente tem sempre teve como foco que os alunos tivessem muitas experiências educacionais dentro da escola. Né? As experiências educacionais envolvem teatro, envolve projeto de iniciação científica, envolve empreendedorismo, envolve trabalhar em grupo e ter vivências sólidas de relacionamento. E nesse momento, por exemplo, nós estamos fazendo o encerramento dos projetos de segundo a quinto ano do primeiro semestre. Né? Esse é um momento onde a nossa ênfase é explorar as habilidades científicas. Então, eles estão trazendo aqui tudo que eles pesquisaram, organizaram dados, informações, tiveram conclusões, fizeram experimentos. Então esse é um momento muito importante para colocar em prática uma parte um pouco mais racional, uma parte um pouco mais que envolve a organização de conhecimento. No final do ano, eles fazem a mesma apresentação de projeto, quer dizer, é outro tema, né? Mas eles têm um momento de encerramento também, só que aí envolve a questão da música, da língua estrangeira, da questão da representação, do teatro, história. Então, gente, toda uma parte humana muito forte trabalhada no segundo semestre. Então, nossa preocupação é que o aluno possa exercitar diversas das suas habilidades e desenvolver essas habilidades. Então, vocês vão ver aqui na apresentação que tem muita coisa prática, tem coisa que eles produziram, foi mão na massa. Então, eles fizeram produção de texto, fizeram plantio, fizeram brownie com abobrinha, né? Eles estão explorando salas específicas onde fizeram programação. Então, muita coisa prática eles estão apresentando nesse momento. Quer dizer, a ideia é que os alunos vivam a educação, que não seja só de lousa, giz e caderno. Quer dizer, a escola tem que viver. Né? E a validação, não só dos pais, mas o Alexandre estava experimentando brownie, e o brownie estava delicioso. Só que a hora que e foi verdadeiro, quando o Alexandre experimentou e falou, vamos colocar na cantina. E isso dá uma validação realmente para eles. Eles entendem que é uma verdade e que realmente... Porque quando você participa de um projeto, de um processo desde o início, vai criando no ser humano, no caso as crianças aqui do colégio, os alunos, uma força, uma construção sólida realmente para eles como ser humano. Então, a gente tem um projeto de representantes de classe que tem a ideia de que os alunos possam intervir, trazer sugestões, sentir que estão participando dessa atividade. Então a gente tem, por exemplo, mudança muitas vezes em cardápio de cantina, a gente reorganiza as atividades de recreio. Tivemos o Futimesa, que foi introduzido no ano passado e foi uma troca de ideia com os representantes de classe. Então muita coisa a escola faz e tem essa característica de estimular a democracia, de estimular a participação. Até aquele evento que vocês fazem da ONU, que a escola organiza aqui, eles são membros, é como se fossem membros da ONU e que vão dar a solução para o planeta, seja
parte política, ambiental, de mudanças de guerra. Exatamente. No ano passado Sim. teve a discussão da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, teve discussão sobre a visão de Israel e a visão da Palestina sobre um conflito que é histórico, quer dizer, eles entenderam um pouco a questão do Oriente Médio. Então existe uma série de atividades onde eles participam. No caso da ONU, eles fizeram atividade, teve uma comissão que era em inglês, uma comissão que era em espanhol e uma comissão em português. E eles fazem depois todas as indicações, né? Eles fazem uma carta de indicação, né? Como eles entendem que o programa deve ser encaminhado. Então, a ideia da escola estar trazendo momentos de vivência concreta é fantástico. Por exemplo, agora, hoje é sábado, então nós estamos tendo hoje, na outra unidade, eles estão apresentando as prévias de teatro de inglês, espanhol e alemão, onde eles vão estar se preparando, né, para poder participar do Festival de Teatro. Então é outra ação que está acontecendo nesse momento, agora, nesse dia. Eu falo sempre dessa coerência que o Jean Piaget tem, desde a educação infantil até quando os alunos se lançam para a universidade, para o mercado de trabalho. E eu ouvi isso de um pai hoje, conversando com o Orlando. Eu ouvi ele falando, é impressionante como vocês fazem tudo amarrado, uma sequência, como tem realmente, como tudo está interligado. E é muito importante quando o pai consegue entender essa visão, né? Então, o fato de trazer o pai para a escola é fundamental, né? Ele poder, primeiro, valorizar a produção do filho, né? Porque eles fazem trabalhos fantásticos. Sim. Segundo, obviamente, entender o que foi apresentado no começo do ano do planejamento, as várias reuniões que a gente acaba tendo. E, obviamente, nesse momento de estar apresentando esse trabalho. Isso vem da educação infantil, como você falou. Sim. Né? Você tem os projetos que começam com, obviamente, temáticas adequadas à idade, que eles possam dar conta, mas também extremamente vivencial. Tanto é que toda atividade de educação infantil, o pai entra na atividade, ele não fica só sentado olhando, ele participa. E no ensino médio a mesma coisa, a gente tem aí momentos que eles participam de algumas atividades também junto com os alunos. Então essa é a ideia, que a escola possa, nesse momento de apresentação das produções dos alunos, que os pais possam curtir, possam entender esse trabalho e reconhecer a produção dos filhos, porque ela é muito valiosa, muito valiosa. O trabalho do Jean Piaget não é só dar conteúdo valiosos, como de fato dão, é levar os alunos com uma consciência para o mundo, é criar realmente cidadãos para o mundo. Isso já foi parte do slogan há muito tempo, mas agora mudou o slogan da escola, que é... Então, na verdade, a máxima da Jean Piaget, ele fala que a gente não tem que educar pessoas para reproduzir o que outras gerações fizeram, mas sim para questionar, transformar e melhorar a humanidade. E isso é o que a gente está passando por todo momento. A gente tem hoje 7 bilhões de pessoas morando na Terra. Sim. Eu acabei de sair da inauguração, do início da abertura da Semana do Meio Ambiente, né? E o grande desafio é esse, né? Como é que você muda a tecnologia, como você muda processos, como é que você envolve as pessoas para fazer de forma diferente, para que você, de alguma forma, garanta qualidade de vida, subsistência. Então, acho que essa é a dinâmica da escola. A escola é uma fração da cidade, ou vamos falar do mundo, onde você traz para dentro da escola essa necessidade de aprender a fazer, aprender a transformar, em cima de conhecimento, em cima de estudo. E eu aprendo muito cada vez que eu venho fazer matérias aqui no Colégio Jean Piaget. Parabéns! Obrigado. Normalmente esse só joga a casca fora, mas fizemos uma receita de brownie saudável utilizando a casca de abobrinha que seria jogada no lixo. A casca deixa o brownie molhadinho e gostoso, que na receita também bom. Gota de chocolate quase não dá pra sentir o gosto do brownie direito, o brownie ficou bem bom. Aí agora vocês vão poder degustar o brownie, a água saborizada de hortelã e laranja. E vocês também vão ter os QR Codes para vocês acessarem as receitas poéticas que cada aluno fez. Auzan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu e hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Auzan, há 50 anos, cuidando da sua família.
quiserem fazer um evento ao ar livre, comuniquem o Colégio Jean Piaget, faz uma collab com o Colégio Jean Piaget, porque toda vez que a gente precisa de um dia lindo, o Jean Piaget traz o quê? Esse sol. O professor Orlando é responsável disso. Inclusive, nós estamos aqui no Espaço Raízes, um projeto lindo que o professor Orlando, que é coordenador aqui do Colégio Jean Piaget, ele já implementou. A gente fizemos a inauguração há quantos anos atrás? Fez um ano agora, 7 de abril. Nossa, pra mim já faz tanto tempo atrás. Um ano, 7 de abril. Verdade. E as plantas já estão tudo... Olha a cana-de-açúcar, praticamente o quê? Uma selva que ficou. Tá bem grande, inclusive a gente já consumiu junto com os alunos. Uma atividade de saborear cana-de-açúcar. Eles, Orlando, corta aqui, a gente tirou, cortou, limpou, fez a higienização e serviu a eles. A carambola, que normalmente é um frutinho que a vovó gosta, né, corta em estrelinha, Renata, foi um sucesso. Por quê? Porque a turma, não, a minha avó gosta, a minha avó curte, mas não, tem aqui também, a gente cortou os frutinhos. Porque não é algo habitual, não é então habitual. Eles também vão... É que nem eu ali, eu vi achei que era caju. O tomate. De manhã cedo, pra eu gravar, é assim, eu confundi o caju com o tomate com o caju. Mas tá enorme também. Bonitinho, tomate italiano, né? As bananeiras. As bananeiras também, quando elas chegaram, muitas pequenininhas, hoje elas já estão ramificando. E a gente vai agora expandir para os vasos, a pitangueira, o figo, a goiabeira, e a uva, né? A gente tá com esse pezinho aqui, mas nós temos 12 lá embaixo. Ai, gente, e aí, isso aqui é o teto verde, que na verdade deveria seguir de exemplo muitas pessoas, porque isso para o meio ambiente é o caminho da gente, a gente precisa disso, é verdade. Mas não estamos aqui para falar disso hoje, estamos aqui para falar dos projetos do ensino fundamental. Eu sempre que trago os conteúdos do Colégio Jean Piaget, independente do que seja, eu falo justamente da preparação dos alunos desde cedo. Até o ensino médio, quando eles fazem o PIC, que é o projeto de iniciação científica, onde eles ingressam numa faculdade sem nenhum problema, quando chega no final do ciclo da faculdade, que tem que fazer o TCC. Porque eles já estão acostumados a fazer projetos, mas esses projetos começam desde cedo. Hoje é um exemplo disso. Os alunos estão apresentando seus projetos, tudo que foi estudado, tudo que foi planejado. É um passeio pela história de vida deles. Eu achei lindo isso. E aí passa por tudo, até a ancestralidade, como os indígenas, chegando na nossa cidade, que é uma preocupação da escola desde sempre, incluir a história da nossa cidade na vida dos alunos, porque isso dá um sentido de pertencimento muito grande, e o meio ambiente. Vamos começar a falar da sua área? Você vai falar de tudo hoje, você sabe que foi convocado, fala tudo, mas a gente começa já por aqui. O Espaço Verde, que está aqui nesse telhado, ele foi uma ideia da dona Marlene, em que gostaria de aproveitar esse espaço como uma atividade pedagógica. E aqui, Renata, não está restrito às ciências. Aqui tem geografia, história, português, matemática, de monte. Então, toda disciplina usa esse espaço para quê? Para contemplar o seu conteúdo pedagógico. E por que é interessante? Porque você sai da sala de aula. Você tem um espaço diferente na escola que você vai trabalhar os conteúdos. Então, a gente tem laboratórios, sim, temos 4 laboratórios, a gente tem corredor verde, tem o pátio, tem palquinho, e tem esse grande espaço que está aqui com mesas, com bancadas, o tapete, quando for para fazer uma oficina que dá para sentar. E eu acho incrível essa capacidade que o Colégio Jean Piaget tem de integrar tudo. Você vê, a gente está aqui no espaço verde, no teto verde, mas tem uma integração com a história, com a geografia, com o meio ambiente, com a nutrição e o empreendedorismo. O empreendedorismo, porque esse brownie ele foi produzido de forma sustentável, reaproveitando, né, os alimentos, que nem a abobrinha que foi utilizada, a farinha branca que está ali, e eles incrementaram com a água saborizada, que a hortelã é daqui também. Eles plantaram a hortelã, cultivaram, ela ramificou, hoje eles cortaram as folhinhas, higienizaram e colocaram ali na água saborizada. A laranja também, nós temos os pezinhos de laranja aqui, que também foi retirado para ser utilizado aqui. E quando a gente fala em empreendedorismo, não é só esse projeto, às vezes alguma escola pode querer fomentar, e tudo é válido.
só dessa venda, da troca, não, o empreendedorismo é entender todos os processos. Todos os passos da Todos cadeia. os passos, porque é isso que a gente tem que fazer na nossa vida de empreendedora. O que eles acompanharam, Renata? Do plantio, do cuidado, né, como que é feito, da colheita, e agora vamos preparar. E qual é o custo de preparar isso? Isso que é muito bacana. Então você vai pegar esse custo desde que você colocou aqui no canteirinho, quanto que foi de terra, quanto que foi de água, quanto que foi de adubo natural, porque também a gente tem os minhocários, onde a gente reaproveita sobras dos alimentos que foram preparados, então vai casca de batata, né, que é preparado, folhas de alface, folhas de manjericão, que não vai utilizar, resto de tomate, pepino, e a gente coloca no nosso minhocário. Esse minhocário vai produzir 2 tipos de adubo, o chorume e o humus, que a gente coloca na nossa horta que está aqui, como também nas frutíferas. Então, para você ver, o custo de você comprar um adubo mineral, um adubo industrializado, não tem, porque a gente utiliza o que está aqui. Isso é um treinamento para a mente que vai além da sala de aula. Eles conseguem depois transformar isso para o dia a dia, para a vida, com mais facilidade do que quando você entra para o mercado de trabalho. E agora o que eu tenho que fazer? Não, isso já foi treinado desde cedo. Eu fico impressionada com a coerência que o Jean Piaget tem desde o começo até o ensino médio, e é isso que o professor Orlando falou. O Jean Piaget, ele cria cidadãos para o mundo, um cidadão completo, com toda a sua responsabilidade, a responsabilidade que temos realmente de viver nesse planeta. Sou fã. E aí, sabe o que eu vou experimentar? Vamos experimentar o brownie? Brownie com abóbora, água saborizada. Vamos lá. Com a doutora Elizabeth Senra agora. Adoro conversar com ela, adoro vir aqui no consultório. Na verdade, da outra vez, quando viemos conversar, ela mostrou um aparelho muito minucioso para ver tudo que a gente precisa fazer em 3D. E aí eu deixei no ar que a gente iria falar numa próxima vez sobre manchas aproveitando o inverno. Muito obrigada por explicar tudo pra gente dessa maneira que eu nunca tinha visto. Eu falei, quem assistiu o programa anterior, se não assistiu, tá tudo no YouTube, tá, gente? Hoje a gente vai falar de manchas, que é... Todo mundo tem mancha, porque quando cai num aparelhinho desse, a gente olha assim, acho que não, caiu num aparelhinho desse e fala, meu Deus do céu, o que é isso? Todo mundo tem, né? Muitas pessoas, existem aquelas que não têm, mas é uma coisa que incomoda, posso te falar, incomoda em 90% dos meus pacientes em consulta. Porque às vezes a gente não vê visual, eu vejo, eu tomo muito sol, mas tem pessoas que você não vê, mas você joga no aparelhinho desse que vocês conseguem ver profundamente. Sim, sim. O sol ao longo da vida, ele desenvolve algumas manchinhas. Tem gente que mancha e cria aquelas manchas que a gente não gosta, inestéticas que chamam melasma. Tem gente que mancha, tipo aquela pessoa branquinha que vai no sol, que aí a gente se preocupa um pouquinho mais de câncer de pele. E esse aparelho, esse 3D, esse acompanhamento que você faz, detecta até câncer de pele. Isso. É esse Na aí. verdade, ele expõe pra gente a pele do paciente. No meu tem, será? Não. Ai, graças que bom, a Deus, tá vendo? a gente Graças já a viu Deus. aqui. Mas a gente consegue olhar, a gente olha com Não precisa trazer muito pra perto. Não precisa trazer muito pra perto. muito mais detalhes. Então, a gente consegue analisar bem o rosto do paciente. E quais são hoje as técnicas pra gente aproveitar agora o inverno? Então, vamos lá. Melasma, vamos falar de melasma, que é Tá. o que incomoda a maioria das mulheres. Que são aquelas manchas que ficam mais... Não é... Ela não... Bom, é mancha. É uma mancha geralmente que surge... É isso aí que tu diz. Não, que surge na face, aqui nessa região central. Tá. Pode
pegar testa. Que às vezes fica em bolinha, assim. Isso, que é o que surge, que eles falam na gravidez, mas não é Tá. só de gravidez, tá? Tá. É mais ou menos, são essas manchas que nós vamos falar, que é o que incomoda a maioria da população, das mulheres em geral, tá? Eu não faço pra vocês, estou me expondo pra vocês. Então, assim, o que a gente avalia? O que a gente sabe do melasma hoje? Que ele é uma doença inflamatória. Então, é aquilo que eu estava te explicando. Acabou aquela história de que eu vou tirar toda a tua pele e você vai clarear. Eu vou te fazer um peeling profundo, você vai sair daqui com a pele preta e depois vai ficar clarinho. Não, isso já caiu por baixo, isso não é mais. Então, hoje, melasma é uma doença crônica, como uma pressão alta, uma rosácea, um diabetes, e é uma doença inflamatória. Aí volta aquele círculo de que o organismo tem que estar bem para a tua pele refletir bem. Por isso que a gente trata o organismo como um todo, por isso que a gente trata melasma hoje em dia com medicações orais, tá? Foi a grande sacada para não ficar o melasma indo e voltando. O que é ser uma doença inflamatória? É ter uma inflamação nos vasinhos da pele. Então, a gente vê que você não tem muito. Se pegasse o meu aqui, seria todo vermelhinho. A gente vê áreas que são as áreas da mancha, onde acumula melanina, elas mais inflamadinhas. É que a gente acabou não tirando muita maquiagem. Aqui em cima também. E essas áreas a gente trata. A gente trata como, doutora? A gente trata com mudança de estilo de vida. Desde você evitar a exposição solar, evitar o forno quente, evitar aquele bafinho do carro, tá? A luz azul, gente, escurece demais. É uma coisa que a gente esquece, que hoje em dia a gente está no celular o tempo todo. inteiro. Eu sempre coloco o protetor oral contra esses raios de luz azul, que eles, apesar de ser uma porcentagem pequena que mancha, é 5%. Pode potencializar. Isso, mas hoje em dia 5% tudo bem, em comparação com o sol. Mas a gente não fica no sol o dia inteiro e a gente fica no celular o dia inteiro. Verdade. Então, essa proporção de 5%, ela ganha uma proporção maior nos nossos hábitos do dia a dia. Hoje em dia, a gente tem laser que a gente seca vasinhos para diminuir essa vasodilatação. A gente tem os lasers que tiram um pouquinho, que espalham a melanina. E aí, a gente age junto com medicação oral e com um outro laser que a gente gosta, que na verdade é uma radiofrequência fracionada microagulhada, que eu acabei de vir do congresso, e é o que tem de mais moderno e mais duradouro para o melasma. Vai clarear de uma hora para outra? Não, não vai, tá? Quem fazia isso era a hidroquinona, não sei se você lembra. Lembro. E que dá um rebote absurdo. Então, clarear, a gente clareava. O que acontecia é que depois de 3, 4 meses, algumas às vezes mais tarde, mas esse rebote vem. Tá? Então, a gente consegue, igual luz pulsada. Tem gente que faz luz pulsada para melasma, isso não existe, tá? Esse rebote vem. Então, hoje em dia, a gente consegue clarear aos poucos. Eu brinco, o paciente que chega querendo tratar melasma, e o melasma tá clarinho. Eu falo, a gente trata com medicação oral, com tópico, mas a gente não vai interferir nesse melasma, porque ele já tá clarinho, tá? É pouco o nosso tempo, eu queria mais por isso que a gente conversa com a doutora para incentivar vocês a procurarem realmente o médico e procurar ela e toda a equipe dela para melhorar realmente a sua vida como um todo. Como ela mesma falou, não é só a mancha, é tratar todo o seu organismo, é te entender como um todo. Para refletir na pele. Muito bem. Empreenda mais. Oferecimento. Hospital IGESP, medicina de ponta, agora também na Baixada Santista. E Ozan, em respeito a você.